Essa história começa com um casal que vive na mesma rotina há muito tempo. Ele se chama Tim, é programador de videogames. Ela é Olivia, arquiteta. Os dois carregam uma dor que nunca conseguiram superar. A filha deles nunca chegou a nascer, e essa ferida marcou profundamente a relação. Apesar de ainda estarem juntos, se sentem cada vez mais distantes. Olivia tenta salvar o relacionamento. Mostra a Tim que terminou a reforma do prédio, o convida para uma viagem e até preparou a caminhonete que usavam nos tempos bons. Ela quer recomeçar do zero. Mas Tim, como sempre, coloca o trabalho em primeiro lugar e diz que está no meio de um projeto importante. Olivia escuta em silêncio. Naquela noite, dormem sem trocar uma palavra. No dia seguinte, ela toma uma decisão. Prepara a mala, se despede e decide que não quer mais esperar por alguém que nunca vai mudar. Mas, ao abrir a porta do apartamento, encontra algo impossível, um muro negro de tijolos bloqueando completamente a saída. É sólido, magnético, sem sinais de ter sido construído à mão. Tim acha que é parte da reforma, mas Olivia logo percebe que o muro não está só na porta, se ele cobre todas as janelas, saídas de ar, todos os acessos. Tentam se comunicar, mas não há sinal, nem internet, nem água. O modem está morto, o celular não funciona e o prédio inteiro parece isolado. Olivia tenta furar a parede com uma furadeira, mas o muro é mais duro do que parece, impossível atravessar. Desesperados, ouvem barulhos no apartamento ao lado, batidas, gritos, discussão. Fazem um buraco com a furadeira e conhecem Marvin e Anna, outro casal também preso. Eles também não entendem nada. Ninguém conseguiu sair. Ninguém sabe de onde veio o muro, nem por que apareceu. Dias depois, a água potável acaba, não há mais comida na geladeira, e a tensão só aumenta. Olivia culpa Tim por não terem viajado antes, quando ainda era possível. Discutir não resolve. Tim tenta acalmá-la e começa a analisar o muro como se fosse parte de um jogo. Nota que há pontos onde o campo magnético é mais forte. Testam objetos metálicos. O muro reage, vibra, se intensifica. Se num descuido, os objetos são lançados com força. Tim acaba ferido. Enquanto ele se recupera, Olivia divide com ele o pouco de comida que resta, mas os gritos voltam do lado, piores do que antes. Eles ampliam o buraco e encontram Anna no chão, coberta de sangue. Marvin, alterado por remédios, avança em cima de Tim. Olivia consegue detê-lo. Anna, chorando, explica que o sangue não é dela. Marvin se feriu tentando destruir o muro. Depois disso, os quatro decidem ficar juntos. Olivia propõe uma ideia. Se o muro cobre todas as saídas, talvez possam ir para baixo. Lembram que o prédio foi construído em 1897 e que, durante a guerra, foi adicionado um abrigo subterrâneo. Se chegarem ao porão, talvez encontrem uma saída. Começam a quebrar o chão para abrir caminho e conseguem descer até o primeiro andar, onde mora o Sr. Oswald, um idoso que não os recebe bem. Ele aponta uma arma e manda que não passem por seu apartamento, mas sua neta Lea intervém e convence o avô a deixá-los passar. Enquanto escavam, Tim encontra algo estranho dentro do detector de fumaça, uma câmera escondida. Não é um aparelho antigo, é novo. Alguém claramente está vigiando eles. Desconfiam do zelador do prédio, o Sr. Friedman, que mora no final do corredor. Eles quebram a parede que separa os apartamentos e entram. O que encontram os deixa em choque. O corpo de Friedman está no chão, sem as mãos. Ninguém entende o que aconteceu. Tim revira o celular do zelador e encontra fotos do muro, tiradas de vários ângulos, como se alguém estivesse investigando tudo. Algo não bate. A tensão cresce. Marvin começa a bater no chão com força, quebra tudo, e todos caem para um nível mais abaixo. Agora estão perto do porão, onde conhecem Yuri, um sujeito estranho que diz ser amigo de Anton, um vizinho que supostamente morreu de ataque cardíaco. Yuri garante que os muros são uma proteção contra algo ainda pior, se que estarem presos é o melhor cenário. Ninguém acredita muito, mas suas palavras plantam a dúvida. Quando finalmente chegam ao porão, descobrem que a saída também está coberta pelo mesmo muro negro. Marvin, fora de controle, toma a arma de Oswald e atira no muro. As balas não atravessam, ricocheteiam, e uma delas acaba matando Oswald. Lea chora em silêncio. O grupo fica paralisado. É então que surge uma nova ideia, e talvez todos estejam presos ali por uma razão. Começam a compartilhar o que viveram. Alguns perderam familiares, outros chegaram perto da morte. Quando chega a vez de Olivia falar, ela confessa algo que nunca tinha dito em voz alta. Sua filha não nasceu, foi um aborto, e isso a destruiu por dentro.
dentro. Tim, em silêncio, entende pela primeira vez o quanto de dor ela vinha carregando sozinha. Depois de anos calada, Olivia diz que não aguenta mais, que tentou de tudo para salvar o que existia entre eles, mas ele nunca esteve presente, sempre se trancou no trabalho. Tim não responde, mas algo muda no seu olhar. Mais tarde, decidem investigar o apartamento de Anton. Querem saber se ele deixou algo útil. Yuri tenta impedi-los, diz que não vale a pena, mas ninguém o escuta. Olivia e Leah encontram papéis com símbolos e desenhos estranhos. Enquanto isso, Tim, Marvin e Anna descobrem uma porta oculta no apartamento de Friedman. Atrás dela, há uma sala cheia de monitores. Cada câmera estava conectada a um dos apartamentos. Alguém os estava vigiando o tempo todo. Lá, assistem às gravações. Uma delas mostra o momento exato em que o muro negro cobre o prédio. Também descobrem como Anton realmente morreu. Não foi um infarto, foi Yuri. Ele o matou no momento em que estava prestes a abrir o muro. Leah, que havia ficado para trás, também é atacada e não sobrevive. Após confirmarem que Yuri matou Anton e foi responsável pela morte de Leah, o grupo se divide entre a raiva, o medo e a urgência de agir. Tim e Marvin conseguem imobilizar Yuri e o amarram a uma cadeira. Querem respostas, mas ele apenas debocha. Não dá detalhes, não diz nada útil, só insiste que lá fora não existe nada melhor, que o muro está ali para protegê-los. Enquanto isso, Olivia e os outros continuam procurando pistas e encontram mais anotações deixadas por Anton. Descobrem que ele trabalhava para uma empresa chamada Epsilon Nanodefense, a mesma que, segundo uma notícia, pegou fogo um dia antes do surgimento dos muros. As coincidências já não parecem tão casuais. Anton deixou vários desenhos com padrões de luz e símbolos quadrados, alguns bem parecidos com os pontos magnéticos do muro. Vasculhando as gravações do sistema de vigilância, Tim encontra um vídeo crucial. Nele, Anton aparece fazendo testes com seu celular. Ele cria um aplicativo e o usa para escanear uma parte do muro. O muro muda de forma, como se virasse líquido, mas a gravação é cortada no exato momento em que ele está prestes a conseguir. Minutos depois, Yuri o mata. O que todos temiam se confirma. Yuri sabia de tudo desde o começo, se fez de tudo para impedir que os outros escapassem. Anna encontra mais arquivos num computador e descobre que Anton não só criou um app, como também deixou a chave para ativá-lo. Estava na quantidade de flashes que cada botão do muro emitia. Era um sistema óptico, uma espécie de código QR avançado. Cada botão emite uma quantidade diferente de luz, como uma linguagem. Se forem pressionados na ordem certa, a porta se abre. Com essas informações, Tim reconstrói o aplicativo. O grupo se reúne diante do muro do porão, que agora se comporta como uma superfície líquida. Finalmente, parece haver uma saída. Anna, movida pela esperança, decide se aproximar. Ao tocar o muro, sua mão afunda na matéria gelatinosa. Todos observam atentos, mas de repente algo muda. Anna não consegue puxar a mão de volta, se ela está presa. Tenta se mover, mas não consegue. Pede ajuda. Marvin corre para segurá-la. O muro começa a endurecer. Ela grita. O resto do grupo tenta libertá-la, mas já é tarde demais. O muro volta a se solidificar e a parte do corpo que estava dentro se perde. Anna morre ali, presa. A cena é brutal. Marvin fica devastado. Grita, chora, se ajoelha diante do que sobrou dela. Enquanto isso, Yuri observa tudo da cadeira e ri. Sua reação enlouquece Marvin, que não pensa duas vezes e atira nele sem hesitar. Depois, sem dizer uma palavra, tira a própria vida na frente de todos. O grupo se reduz mais uma vez. Tim e Olivia ficam sozinhos. Sentam-se no chão, exaustos. O prédio está em silêncio. Não resta mais ninguém. As mortes, os erros, tudo o que viveram os trouxe até esse ponto. No entanto, algo muda. Eles finalmente conversam, sem gritos, sem acusações. Tim pede desculpas. Admite que se escondeu no trabalho para não encarar a dor. Olivia diz que precisava de alguém ao lado dela, não de um programador ausente. Pela primeira vez em anos, eles realmente se ouvem. Depois desse momento, Olivia decide revisar mais uma vez os vídeos de Anton. Percebe que toda vez que ele apertava um botão, o flash do celular emitia uma quantidade diferente de piscadas. 1, 4, 6. Era uma sequência. Se conseguissem identificar quantos flashes correspondiam a cada botão, poderiam descobrir a ordem correta. Eles analisam os vídeos com atenção, anotam tudo, organizam a sequência com base nos flashes. Descobrem que existem 4 botões principais, e cada um emite um sinal diferente. Usam esse padrão para definir a sequência exata. A esperança volta. Mais uma vez, se preparam para abrir o muro, mas bem na hora em que estão prestes a tentar, Yuri, que não estava morto, se levanta, ferido, desorientado, mas ainda com força. Ataca Tim pelas costas e começa uma luta caótica.
caótica. Olivia corre para ativar a sequência enquanto Tim tenta conter Yuri. Ela pressiona os botões, um por um, na ordem correta. O muro começa a se transformar. Yuri não desiste, acerta Tim com força e o joga no chão. Olivia consegue completar a sequência. O muro começa a se abrir, mas a luta continua. Tim grita para que ela vá, que não o espere, mas Olivia se recusa a deixá-lo para trás. Pega um facão que Marvin havia deixado e ataca Yuri. Consegue derrubá-lo de vez. Com o caminho livre, os dois se encaram. Não dizem nada. Apenas dão as mãos e correm para dentro do túnel. Descem as escadas, atravessam o abrigo, passam pela porta e chegam a um ponto onde finalmente conseguem ver a luz do lado de fora. A cidade os espera do outro lado do muro. Mas, ao saírem, percebem que o pesadelo está longe de acabar. Não era só o prédio deles, nem só a rua. A cidade inteira está cercada pelos mesmos muros negros. Ruas, prédios, casas, tudo coberto pela mesma estrutura. O que parecia ser um caso isolado, na verdade é um evento em larga escala. Eles entram na caminhonete de Olivia, agora, nada mais os impede. O rádio do carro liga sozinho. Um boletim informativo começa a tocar em segundo plano. O locutor explica que o incêndio nas instalações da Epsilon Nanodefense ativou por engano um sistema de defesa nanotecnológica, projetado para proteger zonas urbanas em caso de emergência. Uma falha nos protocolos fez com que ele fosse ativado por toda a cidade. Ninguém sabe quanto tempo esse isolamento vai durar. Ninguém sabe se outras cidades também foram afetadas. Não se sabe se foi sabotagem, acidente ou algo ainda pior. Só resta seguir em frente. Tim e Olivia olham para o horizonte. Agora, não há mais muros entre eles. O que resta é o caminho. Tim e Olivia seguem em frente. Não estão mais presos em um apartamento nem cercados por estranhos, mas também não estão a salvo. A cidade está completamente vazia, silenciosa, envolta por muros negros que parecem não ter fim. Não há carros, pessoas, nem sinais de vida. Apenas vestígios do que um dia foi uma cidade comum.